Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo. Acrílico, por favor. Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando esta solenidade que encerra o nosso ano litúrgico, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Estamos celebrando, então, uma Eucaristia que contempla Jesus em sua realeza, em sua majestade. Nós sabemos disso e sabemos também que o Rei e o reino que nós estamos celebrando são muito diferentes daquilo que nós poderíamos esperar de um rei e de um reino puramente humanos. Tanto é assim que ao longo do seu ministério terreno, Jesus fugiu desse título. As pessoas, quando queriam proclamá-lo rei de Israel, Jesus então fugia quando isso acontecia. Ele não queria ser visto como um rei e um reino humanos. E tanto é assim também que nesse evangelho, quando Jesus finalmente recebe esse título, recebe em uma circunstância tão diferente que serve até de ironia e de sarcasmo contra ele. As pessoas zombavam dele com relação a esse título. Quando colocam no alto da sua cruz Jesus, Rei dos Judeus, isso é colocado de uma maneira irônica. Os romanos escrevem isso também para zombar de Jesus. E as pessoas que estavam ali ao redor usam desse título justamente com essa finalidade de zombaria, de escárnio. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Jesus aceita esse título nessas circunstâncias. No alto da cruz. A cruz é o seu trono. Nós já vamos voltar para falar um pouco mais sobre esse evangelho e para refletir sobre isso.
Mas para que isso aconteça, vamos ver um pouquinho o contexto desse título. Nós voltamos para a nossa primeira leitura do segundo livro de Samuel, em que nós vemos um episódio muito importante para o reino de Israel. A unção de Davi como o rei. Um episódio que é muito significativo na história do povo. Davi, nesse momento, já era rei. Ele era rei das tribos do sul e do norte. Do sul. Rei de Judá. E naquele momento havia um outro rei das tribos do centro e do norte, que neste momento havia sido assassinado. E quando esse rei é assassinado, os chefes das tribos se reúnem e veem que Davi era a pessoa mais apropriada. Ele que já era rei no sul, poderia também ser rei do norte e do centro e assim unificar o reino. E o tempo do rei Davi era um tempo que era lembrado pelo povo de Israel com muita saudade. O povo se lembrava com muita saudade desse tempo, mesmo que não tivessem vivido, né? Já era como uma lenda, já era como um mito ali, porque o tempo do rei Davi era um tempo de paz, era lembrado como um tempo de abundância, um tempo em que reinava a justiça, um tempo em que se observava a lei de Deus com muito afinco. E por isso o rei Davi era então algo muito emblemático. E o povo esperava que viesse um dia um rei que fosse descendente de Davi, que viesse para libertar o povo de Israel daquilo que eles estavam vivendo naquele momento sob o domínio do Império Romano. Ou seja, o povo olhava para o passado com muita saudade, com muita idealização, e olhava para o futuro com altas expectativas de um novo rei que viria, um rei semelhante ao rei Davi. Mas quando o rei vem, o descendente de Davi, por excelência, Jesus Cristo, eles não o reconheceram. Não enxergaram em Jesus o rei, porque tinham outras expectativas com relação a esse rei. Todos ali, menos um. Aquele que estava crucificado ao lado de Jesus, que nós escutamos no Evangelho. Que nós, na nossa tradição católica, conhecemos como o bom ladrão. Este homem que estava crucificado ao lado do Senhor, que recebeu a mesma condenação do Senhor, se sensibilizou com este fato. Ele fala, nós merecemos estar aqui, fala para o outro malfeitor que também zombou de Jesus, mas ele não merece. E ele então olha para Jesus e reconhece em Jesus esse rei. Tanto é assim que ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado, quando entrares no teu reino. Este homem não estava olhando nem para o passado, nem para o futuro. Ele estava olhando para o presente. Ele estava vivendo o seu presente, ao lado daquele que estava crucificado com ele, ao lado do seu rei. E Jesus também olha para o presente neste momento. Estava ali vivendo o momento da sua cruz, estava vivendo as suas dores, estava vivendo a sua hora, o momento da salvação, mas olha para este homem e mostra que estava vivendo esse presente. Ainda hoje é o dia do presente, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cristo reina hoje. Hoje, Deus é o nosso Rei. Hoje, o Filho de Deus reina em nosso meio. O problema é que nós passamos pela vida, muitas vezes, como o povo de Israel. Ou olhando para o passado, um passado em que nós temos saudade, quando eu não tinha este problema que eu estou vivendo hoje, quando eu tinha mais tempo. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Nossa, padre, antes eu rezava tanto, antes me sentia tão perto de Deus, hoje não.
fica olhando para um passado que já foi e que já não volta, ou então fica olhando para um futuro que não é real e fica colocando condições, né? Quando determinada coisa acontecer na minha vida, aí sim eu vou ter mais tempo para me dedicar a Deus e à igreja. Quando o meu esposo mudar, quando a minha família for diferente, fico colocando quando, fico colocando condições e fico olhando para um futuro que não é real. E fico olhando também para um passado que também não é mais real. Foi real, talvez, em algum momento. E às vezes a gente olha para um passado que nem foi real, né? A gente pinta o passado de uma maneira que não era daquela forma. E que boa essa palavra, real. Porque essa palavra significa as duas coisas. Real significa quando algo é verdadeiro, se refere à nossa realidade. E real também significa alguma coisa que tem essa característica de realeza. Realidade e realeza. Realidade e realeza. Precisamos olhar para as coisas que são reais. Olha para a tua realidade. Olha para o teu hoje. Para as tuas mazelas de hoje. Para as tuas riquezas de hoje. Para as dificuldades de hoje. Para as pequenas vitórias de hoje. Olha para o teu hoje. Olha para a tua realidade. Quando você viver na tua realidade, quando você viver no teu hoje, você vai permitir que Cristo reine no hoje. Você vai deixar que a sua realeza se manifeste no teu hoje. Por isso, quem ainda não entrou no santuário, eu quero convidar que vocês entrem no final da missa, né? Todo domingo a gente tem que entrar ali, porque ali está concentrada a graça de Deus, a graça da nossa aliança, ali está o Santíssimo. E nós colocamos ali no santuário aquele frontal que está escrito: Cristo reina em mim. Reina em mim. É uma afirmação e é também um pedido, né? Cristo reina em mim, eu estou afirmando isso, mas eu também estou pedindo: Senhor, reina em mim. Esta solenidade que encerra o nosso ano litúrgico traz essa realidade da realeza de Jesus, porque ela é muito importante para nós. Muitas vezes nós nos colocamos como os reis da nossa vida. E a única consequência disso é que a gente está de cara no chão depois. Leva uma boa de uma lapada, como a gente fala por aqui, né? Porque ninguém reina na própria vida. Se a gente acha que a gente reina e a gente coloca tudo com relação aos nossos critérios, tudo com relação à forma como nós achamos que deveria ser, tudo relacionado a mim, eu dou com a cara no chão depois. Se eu coloco o reinado em outras coisas, nos bens, no dinheiro, em outras pessoas, nas coisas aqui passageiras, vãs do mundo, também dou de cara. Também levo uma surra da nossa vida. Porque tudo que existe e que é passageiro vai nos defraudar. Nada neste mundo é infinito. Só o Senhor. E nós queremos então hoje pedir nesse dia de Cristo Rei, que Ele reine em nossas vidas. Que Ele reine na nossa realidade. Que Ele nos ajude a enxergar aquelas coisas que de repente estão na nossa frente que a gente não enxerga. Como as pessoas olhavam para Cristo e não enxergavam que ali estava o Rei. Muitas vezes tem coisas que nós não enxergamos. Ou seja, não estamos vivendo na realidade. Todo mundo fala que eu sou de determinada forma, mas eu não acho. Se todo mundo está falando, será que está todo mundo errado, menos eu? Qual é a minha realidade? Preciso conhecer e aceitar a minha realidade para que Cristo reine na minha realidade. No teu caminho de aliança hoje, na tua aliança de amor com a Mãe Rainha, peça hoje aqui no santuário essa capacidade de enxergar
a tua realidade, de aceitar essa realidade, de viver na tua realidade, para que Cristo reine na tua realidade, para que você entregue a Ele esta coroa. Quando nós fazemos isso, então vivemos a nossa vida com a confiança filial de saber que Ele está no comando, com a consciência de que Ele vence nas minhas dificuldades, que Ele possa então reinar, comandar e guiar a minha vida em todas as coisas que eu vivo no dia a dia.